Olá, irmãos, boa noite. Deus abençoe as nossas vidas e nos direcione nesse momento. Os irmãos que estão aí em casa, que Deus direcione a vida também. Que a gente aproveite esse momento, para estudarmos a palavra do Senhor, crescermos e ter esse momento de comunhão, Apesar de estarmos distante e trabalhando a questão online, isso não quer dizer que deixamos de ter comunhão. Talvez alguns temas precisam ser até esclarecidos, Nós não estamos reunidos aqui, todo mundo no mesmo lugar, Mas somos igreja em volta da palavra, Deus é aquele que nos une, aquele que nos coloca nesse momento, e a gente deve aproveitar bastante nessas oportunidades. Esse é o momento nosso, é assim que nós estamos nos congregando. Então aproveite, chame quem você puder chamar, convide aí as pessoas para estarem conosco, e a gente poder participar. Uma informação, é bem no início, mas depois eu repito, o link que foi enviado aí no grupo do WhatsApp, até mesmo as pessoas que não têm o Facebook, eles podem clicar nesse link e assistir, e participar de toda a programação. Eu não sei se todos os celulares estão aptos para isso, mas se você não tem o Facebook, ou alguém que você saiba aqui da igreja que não tem, isso é uma novidade, também não é algo mais tão antigo, Então o link que está aí, não é qualquer link, é especificamente esse link, que é do watch, ou do assistir ou ver, pelo Facebook. Então quem não tem, tem possibilidade. Então se você tem um parente, que queira participar conosco, alguém da igreja que não tem, você pode transmitir ou passar, ou compartilhar esse link, e as pessoas vão poder assistir do mesmo modo que acontece no YouTube, tá? A gente tem utilizado esse mecanismo e a gente vai tentar melhorar, aprimorar cada um deles, ok? Vamos dar início então, irmãos. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe. Eu vou pedir ao nosso irmão Ronaldo, ele vai ficar de pé, vai ficar mais perto aqui do celular, então vai dar para ouvir, A gente está captando o ambiente, mas ele vai conseguir ser ouvido nessa oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te louvar nesta hora, queremos agradecer ao Senhor, sim, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos em toda a Tua palavra, ó Deus, para o louvor e adoração do nome do Senhor. Amém. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Deus, nesse momento, ó Deus, difícil, ó Deus, em que nós estamos passando, ó Deus, esse momento de pandemia. Verdade. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem cuidado daquelas pessoas que estão próximas de nós, ó Deus, nossos parentes, nossos familiares. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, sim, sobre as Jesus. nossas vidas. Amém. Ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, sim, e fala, Senhor, nos nossos corações, ó Deus, através da Tua palavra. Amém. Nós oramos assim agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Eu espero que os irmãos em casa tenham ouvido e podido acompanhar. Depois você dá um sinal aí para a gente poder saber. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 1. Salmo 1. Eu convido os irmãos aqui a colocarem-se de pé. Nós vamos fazer a leitura desse salmo. Os justos e os ímpios, Aqui é a expressão colocada. Esse é o primeiro livro dos Salmos, o Salmo de 1 ao 41, forma esse primeiro livro. São 6 versos, nós vamos ler a uma só voz. Vamos juntos, façamos a leitura. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa.
Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, eu escolhi aqui o hino de número 110, para que a gente pudesse relembrá-lo na leitura. Hino de número 110. Nós temos dois números, O verso, nós vamos ler o 110, não o 110A, que é o mais comum. É o hino de número 110. Ele diz assim: a vida com Jesus. Hino de número 110. Diz: um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. Encontramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. Esse hino fala, daquela expressão, que nós encontramos do filho pródigo, é o símbolo desse que é o nosso companheiro. Na verdade, todo ser humano errante, um dia encontrado por Cristo Jesus, ele está voltando para o lar. O lar aqui, com certeza, é o novo céu e a nova terra, esse céu que nós aguardamos um dia maravilhosamente podemos experimentar. Nesses dias, irmãos, nós vamos, nas quartas-feiras, estudar sobre 6 ou 7 parábolas, que fala sobre o reino de Deus. E hoje nós vamos dar início, a esse processo. Elas estão perto, Mateus coloca elas bem próximo, depois a gente encontra Lucas também, mas a gente vai utilizar, uma sequência primeiro aqui de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre o joio e o trigo, por isso o texto do Salmo 1. Por isso, aqui o salmo, o hino de número 110, pois quem anda com Jesus, ele está voltando para o lar. E a parábola do joio e do trigo fala sobre o celeiro que está sendo preparado para que o trigo seja lançado. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre essas coisas. E agora nós vamos ter um momento de oração, nós vamos orar intercedendo, pelas famílias que estão enlutadas, sofrendo. Nós temos diversos pedidos, de pessoas que estão vivendo um momento difícil. Temos, famílias, da nossa igreja que estão com parentes que estão contaminados, com conhecidos. A Cida se despediu de uma vizinha, então a igreja esteve orando, as irmãs da SAF especialmente, então a gente tem clamado, colocado diante do Senhor, e cada um tem uma história. Nós temos famílias da nossa igreja que estão contaminadas, então nós temos que orar, interceder, clamar por cada uma dessas famílias, colocar diante do Senhor todas essas famílias, os entes queridos, família toda envolve. E uma das coisas boas, irmãos, que a gente pode fazer é, para cada família dessa que você receber informação, nem todas as famílias comunicam todas essas coisas, tá? Então vamos guardar aí a devida proporção e informação. Se você recebeu a informação, tranquilo, mas pega o telefone. Eu sei que às vezes é difícil ligar e falar assim: fulano, estou orando por você. Mas hoje está tão fácil escrever, pegar ali, apertar e dizer: bom dia, estou orando pela sua família, que Deus abençoe. Se precisar de mim para alguma coisa, estou à disposição. E existem aqueles que têm maior proximidade. Uma das coisas que acontece com essas famílias é que elas começam a ser limitadas. Às vezes elas não têm condição de sair de casa, não tem tantos parentes para ajudar. E às vezes você pode ajudar de algum modo, um dia fazendo o almoço,
um dia fazendo um lanche, né? Vai higienizar tudo direitinho, perguntar se a família aceita. Então é o modo que você pode. Além do mais, você pode ajudar essas famílias. Às vezes precisa fazer uma compra, levar uma encomenda, buscar alguma coisa, e você poderia ser essa pessoa agindo, né? E contribuindo. Coloque-se à disposição. Manda um recadinho, né, para as pessoas que você está sabendo, você tem certeza, né, e diz: olha, estou orando por você e pela sua vida, né? Se precisar de algumas informações, eu estou aqui para poder contribuir, né, naquilo que for necessário. Nem todos, né, têm dito: comunica, avisa todo mundo, né? Mas quem tem pedido, a gente tem comunicado, né? E além do problema, né, do vírus, nós temos outras pessoas com outros problemas, outras situações, especialmente a questão de economia. A gente tem as preocupações todas e a gente tem orado também, né, pela questão da nossa política. Nós vamos orar. Vou fazer um teste de novo, pedir o Rogério, nosso diácono, dê uma chegadinha aqui, ele que vai fazer a oração. Ele vai estar mais próximo, né, utilizando o microfone, né, do equipamento que a gente tem usado. Nós vamos orar ao Senhor por essas questões. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor concedeste a nós, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que estamos tendo neste momento, ó Deus, de estar orando ao Senhor, ó Pai, por alguns pedidos, ó Deus, específicos, ó Pai. Sim. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, essas vidas das pessoas, ó Pai, que estão passando, ó Deus, por este problema, dessa enfermidade, desse vírus, ó Deus. Sim, que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia, ó Deus, da vida de cada um, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, estar, ó Deus, providenciando uma cura para cada um, ó Pai. Sim, Deus. Aquelas pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, passando por momentos de luta, ó Deus, o Senhor esteja confortando os corações de cada um, ó Pai. Que eles possam estar encontrando no Senhor, ó Deus, o conforto, ó Deus, para os corações deles, ó Pai. Amém, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, também as pessoas, ó Deus, que estão, ó Pai, com problemas de trabalho, ó Deus, que perderam os seus empregos por causa dessa pandemia. Que o Senhor possa ter misericórdia, ó Deus, possa estar providenciando um emprego para essas pessoas, ó Deus. Também que aquelas pessoas que estão com problemas, ó Pai, financeiro, que o Senhor possa, ó Deus, estar providenciando, ó Deus, tudo aquilo que essas pessoas necessitam, ó Pai. Amém, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus, através da morte de Jesus lá na cruz. Que o Senhor possa, Deus, estar nos perdoando dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. 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 Irmãos, se você tiver alguma informação aí sobre alguém, né, da nossa igreja que está enfrentando dificuldade, né, e precisa de acompanhamento, a Junta Diaconal tem ajudado, a gente está à disposição. Entre em contato conosco e a gente vai poder ajudar, né? Uma boa notícia: a gente já iniciou, né, a campanha lá para construção do telhado, né, lá na casa do Hércules. Então nós já atingimos em torno assim de 50% ou quase 60% da arrecadação que a gente colocou, R$ 1.400. Amanhã nós vamos comprar a ferragem, né? A Junta Diaconal já vai fazer aquisição, depois vai lá para o Heber, para a turma lá dar uma preparada nesse material e depois a gente fazer, né, um assentamento desse telhado. Então nós precisamos ainda da sua ajuda, né? O valor é R$ 1.400, que está previsto, porque tem a parte elétrica, pintura. Então, se você tiver a sua contribuição, entre em contato. A Junta Diaconal é que está recolhendo esses valores e depois ela vai, né, prestar um relatório através da atividade. Já fizeram uma parte de alvenaria e agora falta essa parte aí do telhado e a gente abençoar, né, aquela família. Não é a questão, né, do Covid, mas é uma situação bem anterior, desde novembro, desde setembro, né, do ano passado, que ele teve o acidente, mas desde dezembro a nossa Junta Diaconal tem assistido. Então vai ser uma bênção, né? Já ganhamos, né, algumas ofertas e amanhã a gente vai adquirir a ferragem, né, para a gente poder dar start, né, o início naquela campanha nossa lá, tá bom? Deus nos abençoe nisso. Vamos lá então, irmãos. Mateus, capítulo de número 13. Eu vou falar um pouco sobre a parábola do joio. É muito relevante, né, para o nosso tempo e para todas as épocas, mas também a gente vê a nossa realidade, a realidade dos nossos dias. Então é Mateus, capítulo de número 13,
do verso 24 até o verso de número 30. Eu estarei lendo e os irmãos me acompanhem. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa aqui, irmãos, é uma das parábolas, de uma sequência de parábolas que Jesus falou sobre o reino de Deus, né? E quando a gente lê parábola, a gente sempre precisa entender uma coisa, né? Primeiro Jesus era um camponês, ou seja, ele vivia das questões agrícolas e ele entendia. Então era muito comum ele utilizar essa linguagem, não a linguagem da parábola que eu estou dizendo, mas a linguagem da roça, a linguagem onde tinha a ideia de alguém que era agricultor. Por isso, então, ele era como que um camponês. Então ele não usa linguagem industrial, ele usa aqui uma linguagem daqueles que te mexiam com a agricultura. Então, por isso as pessoas compreendiam todo o sistema da história. Então eles sabiam o que era semente, sabiam o que era joio, sabiam o que era trigo. Então não tem dificuldade para se entender isso. Agora, existe uma outra realidade da parábola, que não tem a ver com a linguagem própria e cultural, não tem nada a ver com ser camponês, tem agora em ser espiritual. E nisso o Senhor Jesus, ele deixou muito claro. As parábolas, elas não eram contadas para que as pessoas compreendessem o fundo moral dela, ou fundo espiritual. A parábola era contada para que somente aqueles que tinham ouvidos espirituais pudessem compreender, porque as parábolas, elas estavam sendo contadas para judeus. O que os judeus fizeram? Os judeus, eles rejeitaram o Messias. E o Messias agora, ele está contando histórias sobre salvação para pessoas que não acreditam nele. Então ele não conta história para que as pessoas que não acreditam nele sejam salvas, mas ele está contando história para os que acreditam nele sejam salvos. Existe uma distinção. Então as parábolas não é para facilitar o entendimento. As parábolas, elas são contadas para impedir o entendimento. Parece meio estranho, mas quando nós lemos as Escrituras, as parábolas todas são escritas, especialmente as do Senhor Jesus, para que as pessoas ouvissem, não entendessem e não crescem. Essa é a expressão. Mas preste bastante atenção, elas estão sendo contadas para um público específico. Quem era esse público? Os líderes religiosos em Jerusalém. E a multidão que acompanhava a Cristo, interessado nos milagres e não interessado em quem ele era. E o Senhor Jesus então conta parábolas. Por isso que no à parte, no confidencial, os discípulos perguntavam a ele e ele dizia: eu contei em parábola para que ninguém entendesse, para que ninguém cresce, para que ninguém se convertesse.
E aquele grupo lá. E os discípulos diziam assim: é isso mesmo, nós também não entendemos. Ele disse: mas para vocês eu vou explicar. Porque agora tem um vínculo da conversão e da fé. Quem eram os discípulos? Aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias. Então, assim, a vocês eu vou destampar os ouvidos. Eu vou desvendar essas coisas diante dos teus olhos. Por isso, então, Jesus explicava aos seus discípulos a parábola. E ele deixava a multidão interesseira na obscuridade. Eles, o que ele quis dizer com isso? A prova está aqui. Vire aí a folha da sua página e a gente vai então no verso de número 36. A explicação está aqui. Olha o que diz, 36 a 43, a explicação da parábola. Ninguém entendeu, nem os discípulos, mas em particular Jesus explicou para eles. Por que ele não fez em público? Porque ele queria falar, mas as pessoas não poderiam crer e elas também não se converteriam. Por quê, irmãos? Porque Cristo Jesus foi rejeitado. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E era a pior coisa que tem. Eles recebiam a palavra, mas em vez de crer em Cristo Jesus, eles estavam deixando de crer. E a palavra em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Mas a gente quase não leu o verso 17. O verso 17 é assim: e quem não crê que Jesus Cristo veio a esse mundo, já está condenado. A falta de fé. Então é por isso, agora então vem a revelação da parábola. Então quem é que tem o sentido da parábola? Somente Jesus. E ele explicou para quem? Somente para os seus discípulos. Entenda, irmãos, passou-se o tempo dessa negativa. Não estou dizendo que se Deus contar uma parábola hoje, ou se a gente pegasse uma parábola, tanto que nós buscamos o entendimento das parábolas, foi nesse momento onde os líderes judeus e o povo judeu não recebia as palavras de Cristo Jesus como Messias. E aí então ele explica, 36 diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele já está explicando. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Veja que diabo está com letra minúscula, depois eu vou falar sobre isso. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Ou seja, Jesus falou de todos os personagens. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando nós lemos a parábola, qual é a explicação? Não tem explicação a parábola. Mas quem é que sabia? Foi o Senhor Jesus, porque ele contou. Só que as pessoas que estavam ali não conseguiam compreender o que Jesus falou. Inclusive, irmãos, os discípulos. Só que Jesus ia e contava para os seus discípulos. Verso de número 10. Olha aí. E 11, diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Jesus contou a parábola do semeador.
joio e trigo, agora referente à parábola do semeador. Aí ele perguntou: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Porque eles entendiam que parábola não é algo revelado, é uma história que tem um único ensinamento. Só que eles não sabiam. Não era mais fácil contar outra história ou contar de outro jeito? Eles, olha o verso 11: ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Vamos entender então? Linguagem camponês todo mundo entende. Linguagem parabólica somente os discípulos entendem. O que é linguagem camponês? Ele sabe o que é joio, ele sabe o que é campo, ele sabe o que é trigo, ele sabe o que é o inimigo. Eu vou explicar o que é o inimigo. Eles sabem disso. Só que agora é o seguinte: quem é que explicou que o inimigo é o diabo? Eles não tinham isso na cabeça. Quem disse que o joio eram os que acreditam em Deus? Quem disse que o trigo, é quem acredita, o joio é quem não acredita, e que o trigo é quem acredita? Se tivesse encerrado ali, eles iam para casa e ficavam, como aconteceu, né? O que ele quis dizer? Quando é que isso foi revelado de um modo geral? Primeiro para os discípulos e depois pela revelação escrita. Hoje, qualquer um, até quem não crê, pode entender a parábola. Por quê? Porque isso nos foi revelado. Mas era para aquele momento, para aqueles dias. Mas nós não podemos ter dúvida nenhuma, irmãos, nenhuma, de que as coisas espirituais se discernem através das coisas espirituais. Então não quer dizer que qualquer um que leia as Escrituras entenderá sobejamente. Ele entenderá parcialmente. Como é então que nós podemos compreender as Escrituras e tomá-la como transformadora? Somente por meio da obra do Espírito Santo de Deus. Pois esse é o propósito das Escrituras, nos revelar quem é Deus. Então a pessoa lê, ela diz assim: bom, mas ela não crê que Deus é esse Deus. Ela toma isso aqui como narrativa básica de seres humanos. E nós entendemos o que, olha, existe um mistério. Lá naqueles dias falava-se muito em reino, hoje fala-se em democracia. Lá falava-se em reino. Um reino tem um rei, e um rei é absoluto. E qualquer pessoa contra o reino, ele é inimigo do reino. E aí ele conta. Então, a linguagem camponesa, a linguagem cultural e circunstancial, qualquer um entendia. Mas a linguagem parabólica, somente Jesus e a quem ele desejava anunciar ou explicar. Pode ser que um discípulo depois encontrou com aquela multidão e alguém perguntou: o que o seu mestre quis dizer sobre aquilo? Aí eles contam: o meu mestre quis dizer sobre... porque ele não pediu sigilo. Ele falou: não conta para ninguém. Mas a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A ideia é: nem todo mundo que ouve compreende. Mas ele diz: quem tem ouvidos, ou seja, somente algumas pessoas serão capazes. Não é porque tem ouvido, mas é a capacidade de entender essas realidades. Vamos lá então acrescentar aqui mais algumas informações que podem nos ajudar. O que esse texto nos ajuda na nossa caminhada? Primeiramente, é compreender que as pessoas que são chamadas de filhos de Deus devem ter comportamento e vida diferente daquelas que dizem não crer em Cristo Jesus. Então, veja que o nosso alvo, esse é o nosso alvo: evangelizar o mundo inteiro, evangelizar todas as pessoas. Esse é o nosso alvo. Mas agora nós não podemos perdermos-nos na expectativa de que todas as pessoas se converterão. Esse texto está dizendo isso, é isso. Segundo, esse texto,
ele faz uma crítica e uma acusação grave. Ele diz que não é um problema sério joio se parecer com trigo. Não é. Porque uma hora o joio vai mostrar que ele é joio. Então não há confusão, ele parece-se com trigo, ou seja, muitas pessoas que não acreditam em Deus podem ter comportamentos parecidos com a expectativa ou ideal daqueles que são filhos de Deus. Tranquilo. Então é normal encontrar um lobo se parecendo com ovelha. Não tem, e é isso que ele está criticando. Ele diz, esses líderes aí, tudo lobo. Mas eles estão andando no meio das ovelhas. Por isso então nós achamos que eles são ovelhas. E nós estamos sendo enganados. E aí ele usa a linguagem joio e trigo. Mas agora, irmãos, o que é grave? O grave é quando o trigo se parece com o joio. Porque o resultado é catastrófico. Qual é o resultado? Nenhum fruto. Ou seja, a vida dele não é uma vida adequada. Ou seja, vai ser uma vida de não santidade. Dar frutos aqui, irmãos, é arrependimento. Primeira regra é essa. Então, quando a Bíblia diz assim, para que vades e deis frutos e os vossos frutos permaneçam. Quem está ligado a mim dará fruto. A gente sempre acha que é para evangelizar as pessoas. Não, porque quem está ligado é para evangelizar e aí pessoas vão converter. Não é nada disso. Qual é o fruto da excelência de estarmos ligados em Cristo Jesus ou de sermos chamados por Ele? É do arrependimento. Esse é o fruto. O que produz em nós? Regeneração e santificação. Então eu vou para Jesus para ser santo. Então dar fruto é essa a ideia. A gente sempre olha e lembra de uma árvore e a gente procura o fruto. O fruto é gostoso, então a gente come e alimenta. Mas ele não está falando disso, ele está falando do arrependimento. Qual é o fruto que Jesus produz na nossa vida? Fruto de arrependimento. Pastor, e a evangelização? É obra de atividade da minha vida como fruto do meu arrependimento. É obra, ou seja, é fruto da minha fé, da fé que Deus me deu. Então, quando eu quiser dizer que alguém tem fruto ou não, primeiro você veja se a pessoa tem características de conversão, características de alguém que foi regenerado e de alguém que verdadeiramente se arrependeu. Por quê? Porque ele era filho, no caso ele era joio, agora é trigo. Mas existe uma outra informação, irmãos. Eu disse que não é grave um lobo se parecer com ovelha. É normal. Então um monte de gente vai estar aí, os falsos profetas, os falsos crentes, eles vão estar aí. O grave é quando a ovelha se parece com o lobo. Ou seja, o grave é quando o trigo se parece com o joio e tem o mesmo comportamento, a mesma vida, ou seja, de não arrependimento. Mas existe algo assim que a gente considera fantástico. Um joio verdadeiro nunca se transformará em trigo. Mas um joio falso poderá se tornar um trigo verdadeiro. Que é isso? A conversão. Ele era joio por um tempo, mas o dia do chamamento dele, o dia da conversão, ele deixa de ser o quê? Deixa de ser lobo, deixa de ser joio e passa a ser ovelha ou passa a ser trigo. Mas, preste atenção, um trigo nunca deixará de ser trigo. É a doutrina da perseverança dos santos. Quem é que semeou o trigo? Foi Deus. Quem é que semeou o joio? Foi o inimigo, que é chamado de diabo. Ou seja, então aqueles que são trigo o serão para a vida toda. Mas o que é grave? Ele sendo trigo, viver como joio. Então aqui este é o resumo de tudo isso. Primeiro, nós temos dois modelos. O modelo da linguagem de Jesus, que ele, uma linguagem camponesa,
Ele está falando de coisas simples, que qualquer um entenderia. Mas ao mesmo tempo, ele conta uma história que tem significado por trás, que é chamado de parábola. A parábola é uma história contada para ilustrar e trazer um único ensinamento. O reino de Deus pertence ao Deus soberano e ele está disponível aos seus filhos, e os seus filhos experimentarão redenção, enquanto que o joio experimentará condenação. Esse é o modelo para nós. Outro, nós temos as confusões de joio que se parece com trigo. Não há problema nenhum. É a tentativa de enganar. O problema é quando um lobo ou um joio consegue enganar os trigos, ao ponto de tornarem-se amigos, caminhar, e ele pode fazer o mal. Aí é um dano. Se ele é um falso crente, com ensinos de heresia, um falso profeta, um falso pastor, um falso líder, tudo isso pode acontecer. Mas eu preciso me preocupar mais quando um trigo se parece com joio, ou seja, ele não produz nada. Ele aparentemente produz alguma coisa, mas nós precisamos lembrar que nunca um trigo deixará de ser trigo. Ele pode aparentemente por um tempo viver como joio, mas essa não é a missão dele. Mas nós precisamos lembrar que o joio, um dia, devido à graça de Deus, devido à salvação, pode se tornar trigo, um dia. Vamos ler aqui um pouquinho, para a gente poder agora esmiuçar o pensamento. Verso 36 diz assim: multidões, foi Jesus para casa. Aqui não diz para a sua casa, para casa. Então muitos acham que Jesus tenha voltado para a casa de Pedro e não para a casa dele. Não, aqui não tem um artigo definido e nem algo indefinido, mas todas as traduções vão dar a ideia que Jesus voltou para uma casa e possivelmente seja a casa de Pedro. Disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Veja que não é a parábola do joio e é do joio do campo. Não é a parábola do trigo, é a parábola do joio. Veja a preocupação, porque o joio que é o problema. Então a parábola não é do trigo e do joio. Joio, isso é bom a gente observar nas leituras, tá? Pastor, faz alguma diferença para a interpretação? Sim. Se você perguntar assim, qual é o título que eu daria a essa parábola? Aí você vai, joio do trigo. Aí o Senhor Jesus diz, não, estou falando do joio, meu problema é o joio, eu vou contar a história aqui. Aquela parábola lá, por que eu ilustrei a questão do joio? Como é que o joio é um problema? Então o ensinamento está em quê? Em ser não filho de Deus. O problema está aqui. Verso 37, e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Quem é o filho do homem, irmãos? Filho do homem, você encontra esse termo lá em Daniel 7:3 ou 7:13, se eu não me engano, o termo onde ele está. E só o Senhor Jesus que usa esse termo, chamando a ele, a si próprio, de filho do homem. Aqui alguns têm entendido que é o papel divino de Cristo Jesus nesse mundo, mas com a sua particularidade da sua humanidade. Daria então a ideia de que ele diz assim: eu sou esse que sai a semear. E é isso mesmo. O que Jesus veio? Ele veio buscar e salvar o perdido. E aí então ele é o semeador, é ele quem lança a semente. O que é a semente? A semente nos é explicada lá na parábola dos solos. É a palavra. Então o que Jesus veio? Veio trazer a palavra. E qual é a mensagem do Senhor Jesus? Nós temos que lembrar que a mensagem do Senhor Jesus é o seu primeiro sermão.
primeiro sermão do Senhor Jesus não é assim: olha, eu quero dar o melhor para vocês, resolver os problemas da sua casa, resolver os problemas da sua família, ajudar você no seu emprego, curar suas enfermidades, eu vou salvar toda a sua casa, eu vou curar. Porque se Jesus tivesse prometido isso, irmãos, ele errou. Porque Jesus entra num local e ele cura um homem só, sendo que tinha um tanto de enfermo lá. Jesus, ele não foi em todas as cidades, ele foi em cidades e ele curou muitas pessoas, mas ele não curou todas as pessoas. Nem todas as pessoas que passaram por ele tiveram seus problemas resolvidos, porque Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Pregar o evangelho, trazer a palavra. Qual é a palavra? Então, o primeiro sermão do Senhor Jesus define para nós qual é a mensagem de Jesus. Jesus não veio para fazer milagres. Os milagres eram sinais para que as pessoas acreditassem na mensagem dele. Hoje a gente coloca o sinal antes da mensagem. A gente quer evangelizar as pessoas como? Jesus vai resolver sua casa, Jesus vai resolver seu casamento. E o dia que uma mulher se converte, o marido não converte, o marido abandona a mulher, como é que você promete para ela que vai resolver o problema do casamento? E o inverso, quando um filho se converte, o pai rejeita e abandona o filho, e o filho diz: e agora? Vocês disseram para mim que se eu me convertesse e andasse com Jesus, a minha família seria melhor, a minha casa seria melhor. Promessa errada, irmãos. Nós estamos mentindo para as pessoas. Agora é o seguinte: se nós lembrarmos Sadraque, Mesaque e Abednego, crer é mais importante do que acontecer. Se Deus quiser, viveremos. Se Ele não quiser, morreremos. Imagine um tanto de gente que se converteu baseado na informação de que ele seria curado. E ele morreu 2, 3 dias depois. Aí todo mundo diz assim: graças a Deus, ele morreu crendo. Mas a promessa para a fé dele não foi enganosa. Se você crer, você vai ser curado. Porque Jesus não fez essa promessa. Essa não é a primeira mensagem. Qual é a primeira mensagem do Senhor Jesus? Arrependei-vos. Isso é o Evangelho. Arrependei-vos. Ou seja, a mensagem é: Deus é um Deus santo, o homem é um homem contaminado, o pecado precisa ser condenado, a justiça de Deus precisa ser satisfeita e todo ser humano está condenado ao inferno, exceto, aí conta a história de Cristo Jesus, aqueles que crerem em Cristo Jesus como seu Redentor, como seu Salvador, e não como o administrador das suas finanças, não como o reconciliador do seu lar. Essas coisas podem vir como benefício. Se não, irmãos, a primeira coisa que nós daríamos às pessoas é a promessa de alguma coisa. Não existe isso. Não existe. Jesus não fez essa promessa. Mas preste atenção. Não é que não existam milagres, não é que Deus não transforma famílias. São testemunhos da transformação pós-arrependimento das coisas que podem acontecer na nossa casa, na nossa família. Imagine só, a gente sempre fala de Jesus, o libertador, mas nós sabemos de pessoas que passaram a crer em Cristo Jesus, as coisas pioraram para ele. Tente imaginar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabe muito bem que até a conversão dele tudo era ótimo. Ele estava por cima de tudo, ele destruía as pessoas, ele tinha autoridade, ele era um homem importante, reconhecido. Mas quando ele se converte, Ananias dá um recado para ele. Olha o recado de Ananias: Deus mandou dizer para você que você vai ver o quanto importa sofrer por causa dele, e não viver, e não se alegrar, e não celebrar, nada disso, mas o quanto importa sofrer. Tanto é que você vai ver a trajetória do apóstolo Paulo. Como é que ele morre? Ele é arrebatado ao céu? Não, ele é decapitado. Ou seja, a trajetória do apóstolo Paulo, nesse sentido, é de dor e sofrimento. Enquanto que antes dele ser cristão, ele era muito mais tranquilo. Mas qual foi a mensagem que ele recebeu? É a mensagem de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ele não considera importante tudo que ele tinha. Ele diz: eu considero isso como refúgio. O termo é fezes. Ou seja, como algo que eu jogo fora, a minha trajetória e tudo. E aí Paulo, tem sofrido muito? Ele se traga no corpo as marcas de Cristo. O que é isso, irmãos? Estigma. Estigma é porque ele foi açoitado. Então as costas dele estão cheias de cicatriz.
por causa da dor e do sofrimento. Ele experimenta isso. Então, nunca nos esqueçamos que a mensagem de Cristo Jesus é essa: arrependei-vos, aí ele diz, e crede no Evangelho. O que é o Evangelho? Uma boa notícia. A boa notícia é: Deus Santo condenou o ser humano por causa do pecado, mas Cristo Jesus veio fazer o quê? Colocar-se no lugar do ser humano, para que haja salvação. Para que você creia no Evangelho, você precisa arrepender dos seus pecados, ou seja, reconhecer que você é um pecador. E aí nós encontramos essas expressões. O Filho do Homem, verso 38, ele diz: o campo é o mundo, não é? Você já ouviu que o campo é a igreja. Por quê? Todo mundo fala do campo, é a igreja, né, pastor? A igreja tem joio e tem trigo. O que eu mais ouço? Não é a igreja. Então, vamos fazer uma distinção. Existe a igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, e existe a instituição que se reúne em nome de igreja. Então, por exemplo, nós estamos aqui num local que se reúne em nome de igreja. Nós somos igreja do Senhor Jesus? Sim. Toda a igreja do Senhor Jesus que há na terra está reunida aqui nesse local? Não. Nós somos um grupo de cristãos reunidos aqui que o apóstolo Paulo chama de igreja. É esse grupo que está aqui. Esse grupo aqui, institucionalizado, mas que defende e trata todas as coisas do corpo de Cristo, tem gente crente e gente não crente. Ou seja, tem joio e também tem trigo. Está aqui. Mas ele está dizendo que foi no mundo. Para dar ideia o que, irmãos? De que a igreja do Senhor Jesus é maior do que o grupo que se reúne aqui. Está no mundo inteiro. Onde é que estão os crentes? No mundo inteiro. O que eles estão fazendo? Estão dando fruto. Onde? No mundo inteiro. Mas um grupo de mais ou menos 200 pessoas se reúne onde? Aqui. A igreja batista está ali, tem uns irmãos da Assembleia ali, tem uns outros crentes do lado de lá, e a gente vai contando o tanto de crente que tem nessa cidade, mas é a mesma igreja. Só que nós nos reunimos em locais separados. Mas o semear do joio não é na igreja, nem local, e nem a igreja, vou usar aqui o termo, universal, que a gente chama de igreja invisível, ou seja, nem na igreja visível e nem na igreja invisível. Onde está o joio então? Aqui ele fala, o campo é o mundo, ou seja, onde é que essa semente foi lançada? No mundo inteiro. Então no mundo inteiro, irmãos, você tem o quê? Filhos do diabo e filhos de Deus. Onde? No mundo inteiro. Continua. A boa semente são o quê? São os filhos do reino. E aí então nós encontramos a conexão da palavra que transformou essas pessoas, para que elas então vivam aquilo que a palavra diz. São os filhos de Deus, ou os filhos do reino. Onde eles estão? Só na igreja local? Não. Eles estão onde? No mundo inteiro. Pastor, e eles reúnem onde? Ah, tem os presbiterianos, tem os batistas, tem os metodistas. Eles reúnem todo mundo aí afora. Você vai nas igrejas, você encontra eles estão reunidos em grupos. Mas eles também estão trabalhando. Então, no local de trabalho, eles também são filhos do reino. Quando eles estão dirigindo, também são filhos do reino. Quando eles estão se casando, que é lá no civil, também são filhos. Quando eles vão ganhar neném, que vão lá para o hospital, são filhos do reino. Quando eles vão trabalhar, são filhos do reino. Quando eles vão estudar, são filhos do reino. Porque, irmãos, nós não fomos gerados para viver aqui. Aqui nós passamos para recarregar as nossas energias, as nossas forças. Nós fomos chamados para viver no mundo. No mundo. E é lá que nós fazemos isso muito bem. Tanto é que muitas pessoas estão terrivelmente enfermas na pandemia, porque eles aprenderam a ser crentes aqui. A igreja, a vida com Deus está conectada aqui.
E não há quando ele tem que trabalhar, quando tem que estudar, que tem que sair, ele tem que lidar com o vizinho, ele tem que cumprimentar o vizinho, ele tem que andar na mesma calçada que o outro, ele tem que entrar na padaria, ele tem que fazer negócio, ele tem que viajar. A igreja é isso tudo. Veja para você ter ideia, o mínimo de tempo que nós passamos juntos aqui. Nós temos muito mais tempo fora daqui para expressarmos quem nós somos como igreja. Aqui é um aspecto da igreja, mas nós somos lançados onde? No mundo. Nós estamos onde? No mundo. Por isso que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E as coisas que há no mundo, o que tem no mundo? Soberba da vida, desejos carnais e desejos dos olhos. São essas coisas. E Deus diz: não apaixone por essas coisas do mundo, porque elas estão contaminadas. Mas é aqui que a gente vive. Pastor, e a igreja local? É vou colocar aqui, um quartel-general para treinamento. Para vocês terem ideia, um grupo de igrejas não chamam mais escola dominical de escola dominical, porque eles entenderam que ela diz, dá uma ideia, né? O título eles resolveram mudar, porque dá uma ideia muito para dentro, escola bíblica dominical, e eles transformaram em escola de treinamento bíblico. Então cada sala, ela não tem o objetivo de simplesmente empanturrar a pessoa de conhecimento, mas para que cada sala prepare as pessoas para que elas possam ser um alvo de bênção, ou melhor, um instrumento de bênção no mundo. Então você tem um monte de gente, ele vem, às vezes 30 anos na escola dominical, mas ele nunca saiu para evangelizar. Então cria-se então uma classe para discipulado. Depois que essa classe está terminada, ela começa a sair. Você já viu como é que é difícil? Eu já fiz um teste. Transformar a escola dominical, em vez de ir no banco, ir para a rua. Não vou para a rua não, vou não, nem aparece. É uma classe de 50, vai 10. Para sair, né? Você viu que os projetos da escola dominical, às vezes eles não saem o quê? De sala. Ele tem esse objetivo, mas alguém disse assim: eu gostaria de uma sala que ao terminar de estudar colocasse ela em prática. Por isso eles passaram a chamar de escola de treinamento bíblico. Alguns chamam de EBT, com T de tatu, de treinamento, e não EBD, só domingo. E aí um grupo, encontrando dificuldade às vezes nos domingos, eles têm reunido a EBT na terça, na quarta, na quinta, com preparação para poder fazer a obra. Por quê? Porque é mais importante você ter esse objetivo. Aí diz assim, verso 38, os joios são os filhos do maligno. Quem é o maligno, irmãos? A gente quase que indiretamente já define, né? Aquele que é do mal, aquele que pertence ao mal. E a Bíblia fala, né, que os fariseus, os escribas e os líderes, vocês são do diabo. Vocês não... É o joio, vocês são do diabo, né? Aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. Então existem dois grupos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu já falei, é uma música antiga, ela vai dizer assim: a coisa está feia, a coisa está preta, quem não for filho de Deus está na unha do capeta. É mais ou menos esse princípio. Então a gente precisa saber, então não existe modo de você ser dos dois. O Senhor Jesus não pode servir a dois senhores, não pode, é impossível. Você vai agradar um ou aborrecer o outro. O Senhor Jesus, quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por mim, é contra mim. Então não tem meio termo. A gente acha que as pessoas más são do diabo e as pessoas boas são de Deus, e as que estão no meio ainda estão indecisas. Não, existem somente dois grupos. Existem pessoas filhas de Deus que estão num processo de santidade melhor do que o outro, e existem filhos do diabo que estão num processo de perversão pior do que o outro. Tem gente que ele é bonzinho mesmo, assim, tranquilo, mas ele não acredita em Deus, ele não é chamado filho de Deus. Mas essa pessoa boa, ninguém vai ter coragem de dizer: ele é filho do diabo. Não, ele é bom,
é uma pessoa. Mas existem aquelas pessoas más, que elas mostram sua maldade. Ninguém tem dúvida de dizer, vocês são os fariseus. Preste atenção, que o Senhor Jesus disse que a nossa fé tem que exceder a fé deles. Foram chamados de filhos do diabo. Tente imaginar. Então, pessoas boas podem ser filhas de Deus. E pessoas boas também podem ser filhas do diabo. Quem define? Em quem elas creem. Se elas creem em Cristo Jesus, é filho de Deus. Se não creem em Cristo Jesus, filho do diabo. E eu encerro a leitura aqui, porque ela é muito clara. Diz assim, 39. O inimigo que o semeou é o diabo. Diabo está com letra minúscula, porque diabo não tem nome. É um anjo. Você não encontra na Bíblia o nome dele. Ah, é Lúcifer? Não, ali é a tradução do latim para o português. Lucifer, ou Luxfer, ou seja, anjo de luz. Então é uma expressão, um anjo de luz que poderia, se possível, enganar os próprios eleitos. Então, de novo, é um título. Satanás chama-se inimigo. Inimigo é com letra minúscula. Ele aparece ali. Então não é o nome do diabo. E nem o diabo chama diabo. Diabo significa enganador. Então ele não tem um nome. Ele é um anjo caído, destruído, condenado, que recebe diversas características. E dada a ele diversas, ele é um enganador, ele é um usurpador, ele é o acusador dos nossos irmãos, ele é um anjo de luz para tentar enganar as outras pessoas. Por isso, então, o termo cabe aqui o inimigo, né? O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, ou seja, o dia em que Jesus voltar, quando acabar tudo. E aí então Jesus volta, e a gente fala da volta. Os ceifeiros são os anjos. Ou seja, a nenhum ser humano é dado querer saber quem é joio e quem é trigo. Nós não temos poder para isso. Mas isso não quer dizer, irmãos, que a disciplina eclesiástica não exista. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu não devo me preocupar em julgar as pessoas. É isso que eu não faço. Eu não tenho que sair pela rua fora aí, condenando as pessoas, dizendo, você é filho do diabo, filho do diabo, filho do diabo. Não. Eu tenho que me preocupar com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus. O que eu tenho que fazer? Pregar o Evangelho. Mas quando eu saio julgando as pessoas, achando que eu sou melhor do que elas, eu entro nessa paranoia. Porque não cabe a mim arrancar essas pessoas. Não cabe a mim humilhar essas pessoas. Cabe a mim ter misericórdia. E o que eu tenho que fazer como igreja? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Eu não condeno, eu não envio pessoas para o céu ou para o inferno. A única coisa que eu faço é pregar e viver o Evangelho. E a igreja precisa fazer isso. E às vezes nós perdemos muito tempo tentando condenar pessoas. E às vezes nós não conseguimos nem influenciar pessoas, porque nós colocamos elas como nossos inimigos. Mas a gente precisa então pregar o Evangelho a essas pessoas, para que Deus, na sua misericórdia, transforme joio em trigo no momento dele, na hora dele. Então a igreja tem que preocupar com as coisas da igreja. A igreja tem que preocupar-se com as coisas de Deus e não com as coisas do mundo. E às vezes a gente está mais preocupado com as coisas do mundo. A gente serve mais às coisas do mundo, aos prazeres do mundo, do que às coisas de Deus. E a igreja precisa pensar nisso. Verso 40, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, que ajuntará do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. É o juízo começando na casa de Deus, do reino, porque ele sabe muito bem quem é joio. Ele sabe. Ele diz assim, isso é joio. E nós, tecnicamente, sabemos o que é joio. Mas agora, e quando no reino de Deus tem joio e trigo misturado, que hora que a gente separa isso? Quem é que vai fazer a separação certa?
São os anjos, é Cristo Jesus na volta. A Bíblia diz que ele voltará com miríades de anjos. E aí então haverá esse grande julgamento. E aí no meio do povo de Deus, aqueles que praticaram iniquidade e aqueles que estão promovendo escândalos, será como o joio lançado lá. Ou seja, eles eram joio disfarçado. Ele diz: meu reino vai ser purificado, mas não vou perder tempo agora não. Sabe por quê, irmãos? Lembra o que João fez? João falou assim: Senhor, pede para mandar fogo do céu para matar essa turma. Ele disse: ô João, calma, não é isso aí. Lembra que Pedro passa a mão na espada e corta a orelha lá de Pedro? Não é isso. Não é pelas armas, Pedro. Essa não é a nossa arma para destruir o joio. Não. Qual foi a arma do Senhor Jesus? Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mas no meio do trigo, dentro do reino, a ideia do reino, tem pessoas que eles são aparentemente trigo, mas estão vivendo no nosso meio e enganando. E aí vem um julgamento para esse grupo. Assim como o joio será, esse grupo também mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que é isso aqui, irmãos? É o inferno, que a gente às vezes não gosta de falar, a gente não quer comentar, a gente fica preocupado se ele vai existir ou não, e os grupos que existem, né? Então nós temos a visão protestante ortodoxa, que também coaduna com a visão católica romana, pensando a mesma coisa, de que todo ser humano sem Cristo Jesus, ele vai ser conduzido ao inferno. Embora na igreja romana, né, a gente tenha distinções da questão da fé, de como nós cremos, mas nós cremos do mesmo modo. Todo aquele que não crê em Cristo Jesus vai para o inferno. O inferno é o mesmo aspecto. Alguém fala: e o purgatório? O purgatório é para quem é salvo lá na igreja católica. O purgatório não é para quem vai para o inferno. Porque se passa pelo purgatório, não chega no inferno. Só passa pelo purgatório aqueles, segundo a igreja romana, que foi justificado pelas obras. Mas as obras não foram suficientes para purificá-lo. E aí então ele tem que passar no purgatório. Mas se ele é um santo, a possibilidade é dele não necessitar passar pelo purgatório. Mas a ideia é de que a maioria dos fiéis católicos morrendo e estando justificado por suas obras, ele tem que passar pelo purgatório. Isso está ligado a quem será salvo e nunca quem vai para o inferno. Mas existe um outro grupo, por exemplo, os adventistas. Eles falam da aniquilação da alma, ou seja, é um inferno imediato. Então, quando a pessoa ela morre, a alma descansa e espera o julgamento. E no dia do julgamento, o corpo dela e a alma dela serão destruídos, aniquilados para sempre. É um fogo, é a expressão que eles utilizam. Mas existe um outro grupo que diz que eles serão julgados, eles serão lançados no inferno e por um tempo sofrerão e depois eles serão extintos. Chama-se aniquilacionismo. É algo que a igreja ortodoxa, a igreja protestante, nós não temos base bíblica para manter isso, porque a Bíblia diz que eternamente haverá fogo, haverá enxofre, haverá fumaça, ranger de dentes, sofrimento eterno, nunca acabará, fogo que nunca se extingue. Mas agora, irmãos, 43 diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Onde é que os justos serão lançados? No celeiro. O celeiro mostra a utilidade, né? Aí o trigo vai ser trabalhado, ele é apurado, ele vai virar alimento. Essa é a ideia, ou seja, se tornou útil. Enquanto que o joio, fogo. Por quê? Porque o joio, irmãos, ele dava umas
espigas muito parecida com o trigo. Só que quando você ia lá, ela era infértil, não tinha nada, era só engano. Enquanto que o trigo, você pegava lá e aproveitava. E a Bíblia diz que o trigo vai ser jogado num celeiro, ou seja, tem expectativa. E aqui o texto diz que os crentes brilharão como o sol. Irmãos, talvez a melhor expressão é glória. A palavra glória é Shekinah. No Novo Testamento parece com nuvem. E quando a gente vê o termo Shekinah aparecendo nas Escrituras, sempre tem um brilho. Lembra quando Deus apareceu para Moisés, o rosto dele ficou brilhando, brilhando. Quando o Senhor Jesus encontra com Paulo, brilho. Então essa é a ideia da glória que nós experimentaremos no céu. Esse é o nosso celeiro, onde nós estaremos lá e o fazendeiro vai cuidar da gente e a gente vai caminhar com ele, viver eternamente. Mas ele encerra a parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje, irmãos, nós temos a explicação dessa parábola. Então ela tem dois objetivos hoje. Primeiro, para as pessoas que não creem. Você que não crê no Senhor Jesus, o seu destino será o fogo, inferno. Você que crê no Senhor Jesus, o seu destino será o celeiro, ou seja, você vai viver no novo céu e na nova terra. Para quem é verdadeiramente trigo, não tente ser joio, está errado. Não existe essa ideia de crente carnal. Minha vida, não. A vontade de Deus é a sua santificação. Santificação. E você só consegue santificação por meio de Jesus. Existe uma ideia de que a gente consegue Jesus por meio da santidade. Você não se torna santo indo a Jesus. É Jesus vindo a você que você se torna santo. Existem pessoas que tentam ser santas para conquistar Jesus. Não. Zaqueu não precisou disso. Ninguém se tornou santo antes de encontrar com Jesus. A santidade só está com Jesus. E eu crendo em Jesus, eu experimento a santidade, a santificação. Então, para aqueles que não creem, está reservado lago de fogo e enxofre. Para aquele que crê, está reservado, como diz na parábola, ou na expressão onde Abraão e aquele senhor, o jovem, o rico e Lázaro, o seio de Abraão, local de descanso, local de paz, local terno, onde a gente vai ter a glória de Deus brilhando em nós e nós teremos o corpo glorificado assim como Cristo Jesus. E aí então nós experimentaremos plenamente o reino de Deus. E você que é trigo hoje, arrependa-se dos seus pecados. Chamado de filho do diabo quem não crê em Cristo Jesus. Você precisa arrepender e crer no Evangelho. Cristo Jesus morreu na cruz. É esse poder que pode mudar a sua vida. De que lado você está? Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Que Deus abençoe a sua vida. Que a gente tenha uma boa noite. Vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado pela tua palavra. E ajuda-nos a entender essas verdades, que a nós é revelada plenamente, mas que naqueles dias nem todas as pessoas entenderam, porque o Senhor, ó Pai, cegou o coração. Mas que o Senhor, ó Deus, abra os olhos do nosso coração, para que compreendamos e desejemos que Cristo Jesus nos chame à salvação. Em nome dele nós oramos. Amém e amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. A turma de casa, eu dei uma estendidazinha hoje, mas que você tenha paciência. Semana que vem nós vamos falar de outra parábola, para a gente poder compreender essa realidade. Que Deus abençoe sua vida e te dê um bom descanso. Um abraço e até sexta-feira.